Oi, gente, meu nome é Maimara, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo de novo uma resenha, dessa vez da série Os Heróis do Olimpo, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Então, antes de mais nada, vamos rapidamente aos recadinhos. Se vocês forem comprar qualquer coisa pela Amazon, por favor, compre pelo meu link, que não muda nada pra vocês e ajuda muito aqui o perfil. Se vocês forem pagar pela primeira vez qualquer coisa no PicPay ou no Recarga Pay, utilizem meu código que vocês ganham R$10 de desconto. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá bom? Me sigam no Amor por Livros, que é o perfil oficial de livros aqui do canal. Lá as resenhas sempre saem muito antes. Outro detalhe também é que lá eu vou fazer resenha de todos os livros que eu tenha lido, não importa se eu gostei ou se eu não gostei, a resenha vai estar lá para vocês terem a minha opinião sobre ele para vocês. E aqui não, aqui infelizmente eu trago só os livros que eu mais gostei, ou então os livros mais polêmicos, então não é tudo que eu trago para cá. E lá vocês têm acesso a todas essas resenhas e muito antes, porque assim que eu leio, eu já posto lá. Além disso, também tem vários vídeos no IGTV, tem vídeos no Reels, tem muita interação com vocês pelos stories, o que é muito legal, é muito bacana. E além disso, também lá sempre tem sorteios. Inclusive, estou com 2 sorteios ativos no momento. Como esse vídeo vai ser postado dia 20 de maio, vai ter um sorteio que vai terminar dia 23 de maio, então corre lá participar que ainda dá tempo. Esse sorteio é feito em parceria com o autor e eu vou sortear 3 livros deste autor. É o mesmo livro, só que tem 3 ganhadores, cada um vai receber um exemplar do livro. E além desse sorteio também tem um outro que está rolando. Esse sorteio é o sorteio para comemorar um ano do perfil lá do Instagram. E nesse tem 9 livros, incluindo livros Dark Side, livros capa dura, lançamento, então tá um prêmio muito legal, um prêmio muito grande que foi feito também em parceria com alguns outros perfis. E lá, esse sorteio se encerra dia 6 de junho, então esse ainda dá bastante tempo para vocês irem lá participar. Além desse perfil, também tem o perfil Amor por Gêneros para vocês seguirem, que é o perfil da leitura coletiva, que eu sempre tô falando por aqui, que o intuito dessa leitura coletiva é a gente experimentar um gênero literário diferente todos os meses, então ainda dá tempo de vocês irem lá no perfil e conferir qual que vai ser o gênero e o livro do mês de junho e comprar aí o seu exemplar para poder ler com a gente. Então deu de enrolação e vamos logo para a resenha. A coleção Heróis do Olimpo são 5 livrinhos, diferentemente do Percy Jackson, que os livros são um pouquinho mais finos e o formato deles também é menor, né? Esse aqui são aqueles formatos maiorzões, o do Percy Jackson é aquele formato menorzinho. Esses aqui também tem maior quantidade de páginas e é o formato maior, então é uma coleção bem maior e com mais conteúdo e mais demorada até do que o próprio Percy Jackson, tá bom? A minha aqui é da Intrínsecos, eu não sei se tem outra editora que lançou também. O do Percy Jackson eu falei pra vocês que eu tenho uma edição, né, uma capa, mas que tem outra capa também que eu gostaria de adquirir. Mas os Heróis do Olimpo, pelo que eu me lembro, é apenas essa edição, eu não conheço nenhuma outra. Mas se vocês conhecerem outra edição, deixem aí nos comentários ou me mandem lá nos direct para eu poder ver, porque eu sempre gosto de adquirir várias edições diferentes. O primeiro livro é O Herói Perdido. O segundo livro é O Filho de Netuno. O terceiro livro, que essa inclusive é a minha capa preferida, é A Marca de Atena. E o quarto livro é A Casa de Hades. E o último e quinto livro é O Sangue do Olimpo. Todos os livros têm aí na média de 380 a 420 páginas, mais ou menos, tá? O que a gente vai ter de diferente aqui desse livro pro de Percy Jackson? Gente, vocês podem perceber que os meus livros, os meus vídeos, alguns têm uma continuidade, tá? Da mesma forma que os vídeos da semana passada eu fiz a resenha do livro do Dom Casmurro, e depois eu falei a minha ideia de se capítulo traiu ou não Bentinho, ou seja, um vídeo foi continuação do outro, esse também acaba sendo continuação do último vídeo. Então, no último vídeo eu trouxe aqui a resenha de Percy Jackson e agora eu tô trazendo a de Heróis do Olimpo, mas como Heróis do Olimpo deve ser lido depois, após da série Percy Jackson, então acaba sendo também que os meus vídeos acabam sendo uma continuação da outra. Então, pra quem acompanha o canal, tá tudo certo. Pra quem não acompanha, começa a acompanhar aí a ordem dos meus vídeos que vocês vão ficar bem mais por dentro e inteirados do que tá acontecendo. Enfim, voltando, qual que é a diferença dessa coleção para a coleção do Percy Jackson? Como eu falei, além dessa questão de tamanho, que Percy Jackson
São livros bem mais curtinhos, bem mais rápidos, e aqui já é uma coleção bem mais extensa, bem mais longa. Além disso também, nos dois livros a gente vai ter um inimigo em comum, o lado do mal, o lado oposto, o lado que quer prejudicar e ferrar com tudo. Só que no de Percy Jackson, a gente tem ali essa forma abordada de uma maneira mais simples. No Percy Jackson, a gente está sendo apresentado para esse mundo dos heróis, a gente está sendo apresentado para o acampamento Meio-Sangue, e nessa outra coleção não, a gente já está inserido nesse mundo, então a gente começa a entrar cada vez mais nesse mundo, nessa sociedade, nesse ambiente que eles vivem. Nesse livro aqui, então, a gente vai enfrentar outro inimigo. Se a gente achou que aquele inimigo lá do Percy Jackson era perigoso, o inimigo daqui é 1000 vezes pior. Não posso falar qual é o inimigo, porque a identidade do inimigo em si seria um spoiler, então não vou falar. Mas é um inimigo muito pior e muito mais difícil de combater do que o primeiro inimigo da série lá do Percy Jackson, tá? E daí aqui, o que acontece, gente? A gente acaba descobrindo que não existem só os heróis gregos, existem também os heróis romanos. Então, são os mesmos os deuses. Não tem só os deuses gregos, tem também os deuses romanos. E os deuses romanos são muito mais rígidos, muito mais sérios, muito mais conservadores do que os deuses gregos. Então, a gente descobre que um mesmo Deus, ele tem a sua personalidade grega e a sua personalidade romana. Então, vocês conseguem perceber que a coisa vai se aprofundando um pouco mais, não é só aquela visão geral de quando a gente tá ali no Percy Jackson. A gente começa a entrar mais nesse mundo. Então, aí a gente já vê, os deuses, eles são dois ao mesmo tempo, porque eles têm a personalidade grega e a personalidade romana. Então, dependendo, eles têm inclusive nomes diferentes em cada uma das culturas, na cultura grega e na cultura romana, mas é o mesmo Deus, só que eles têm nomes diferentes e personalidades um pouco diferentes em cada uma das duas culturas, mas é o mesmo Deus. E a gente, da mesma forma que tem o acampamento Meio-Sangue, lá com os romanos a gente tem um outro acampamento, que daí é muito mais rígido, não é essa coisa tanto de diversão, de férias, de verão que tem no acampamento Meio-Sangue, é uma coisa mais militar, mais de treino, de combate. Então é uma outra faceta, assim, dos deuses e dos próprios meio-sangues, né, que são filhos de humanos com deuses. Então é bem interessante, assim, ver esse outro lado. A gente acaba vendo também outros tipos de criaturas, né, mitológicas, não só os deuses e os meio-sangue em si. Tem os centauros, tem oráculo, tem as amazonas. Então a gente vai vendo vários outros elementos ali dentro da cultura deles, o que é bem legal, da história, né, deles, o que é bem interessante também. E outro fator que muda completamente a história é o fato de que antes o único protagonista da parada toda era o Percy Jackson. E como eu falei pra vocês, tinha aquela profecia e isso e aquilo, que o meio-sangue de um dos 3 principais deuses ia acontecer isso e aquilo. E Percy Jackson era um dos filhos, né, de um dos 3 principais deuses. Só que quando a gente chega aqui nos Heróis do Olimpo, não é mais só Percy Jackson. Acaba tendo uma segunda profecia depois que aquela se cumpre, e agora nós temos 7 pessoas nessa profecia. Como eu falei, o primeiro inimigo não era nada comparado com esse, porque o primeiro inimigo o Percy Jackson conseguiu combater praticamente sozinho, com a ajuda ali de alguns amigos. Esse segundo inimigo é muito mais forte, e além de precisar desses 7 protagonistas, que são 7 meio-sangue, ainda precisou da ajuda de vários deuses até. Então é um inimigo muito mais forte, e aí surgem alguns problemas. Por quê? Desses 7 protagonistas, esses 7 são os 7 da profecia, tá? Só que além desses 7, tem mais 3 que também são protagonistas muito presentes, então acabam sendo 10 meio-sangues, por mais que só 7 participem da profecia. Então nesses 10 acaba surgindo uma rixa muito grande ali, porque tem alguns que são do acampamento grego e são alguns que são do acampamento romano, com deuses com personalidades diferentes, costumes diferentes, forma de ver as coisas de jeitos diferentes. Além disso, também tem o Percy, que ele é meio que o líder da parte ali dos gregos, e tem do outro lado um outro menino, que ele é filho de Zeus, e que ele também acaba sempre sendo líder. Eu não vou falar o nome dele aqui agora, porque eu esqueci, essa que é a verdade, mas enfim, a gente finge que nada aconteceu. E daí esses dois, eles vão entrar muito em conflito, porque eles estão acostumados a ser líderes.
E o que que faz aí? Então, além da história em si, de deuses, de inimigo, e de aventura, e de ação, e de toda a questão de combater o mal, e de poderes, e disso e daquilo, não exatamente poderes, né, habilidades que eles têm. Além de tudo isso, além dos acampamentos, além da cultura, além da gente entrar muito mais nessa história de deuses e de como que funciona isso e aquilo, ainda tem meio que essa rixinha ali entre todos eles, e é muito engraçado ver a personalidade deles, porque eles acabam convivendo muito. Nos acampamentos, eles ficam só com os filhos dos deuses que são pais deles. Então, todos os meio-sangue, eles meio que têm a personalidade parecida com o deus que é pai deles. Pai ou mãe, né, no caso, pai ou mãe deles. Então, eles meio que são parecidos, eles têm a personalidade muito próxima. E desses 7/10 semideuses que a gente tem aí, todos eles é cada um filho de um deus diferente. Eu acho que é um ou outro ali que acaba sendo do mesmo deus, mas a maior parte são de deuses diferentes. E todos os deuses têm o quê? Personalidades muito fortes e muito distintas, e com meio-sangues não poderia ser diferente. Então eles têm as personalidades muito, 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 muito distintas. Então isso é muito engraçado de ver, essa rixinha deles pra quem manda mais, quem não manda mais, quem que é mais especial na profecia, quem que não é. Toda essa briga ali, essa questão de comunicação e de convivência deles acaba sendo também muito legal, muito diferente. E acompanhar essas habilidades deles também é bem interessante. Então, eu aconselho muito vocês a lerem. Pra quem gostou de Percy Jackson, com certeza vai gostar de Heróis do Olimpo. Inclusive, eu gostei mais de Heróis do Olimpo do que de Percy Jackson. E como vocês sabem, o Rick Riordan, que é o autor, ele não tem só essas duas coleções, ele tem também várias outras coleções voltadas para esse mundo de deuses. Não li nenhuma outra ainda, só li Percy Jackson e Heróis do Olimpo, mas pelo que eu sei, essas outras coleções não fazem parte dessas duas, tá? Eu acho que elas são coleções meio que à parte, por mais que envolva todo esse mundo de deuses, eu acredito que sejam coleções à parte. Mas em breve, quando eu tiver acesso a essas outras coleções do autor e ler essas outras coleções, eu trago aqui resenha para vocês também. Mas todas as coleções do autor são nesse mundo e nessa ideia de deuses e de heróis e etc. Então, para quem gosta dessa temática, é uma super indicação, apesar desses livros já serem muito conhecidos. Eu acho que sempre vale a pena ressaltar e trazer algumas informações aqui para quem está com aquele receio de começar ou não a coleção, tá bom? Então, gente, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever e de me seguir em todas as redes sociais e de participar do sorteio que está rolando e de acompanhar o canal aqui. Então, a gente se encontra até o próximo vídeo. Tchau, tchau!